grande na sua propriedade. Uma bela noite, São Pedro manda uma chuva torrencial com inúmeros raios. Esses raios queimam toda a área de preservação permanente. Você não toma nenhuma providência, o Ministério Público entra com uma ação para a reparação do dano. Você vai alegar caso fortuito ou força maior? Ah, tudo bem, foi em São Pedro. Tá, então vamos ter que mandar uma carta rogatória a São Pedro para pedir para que ele seja o responsável pela reparação do dano ambiental. Existe causa exculpante em matéria ambiental? Não. Por quê? Porque o meio ambiente é bem comum do povo. E você, como titular daquele bem, você tem o dever de preservá-lo e defendê-lo. Então, o máximo que você pode entrar com uma ação regressiva contra São Pedro. Mas você vai ter que recuperar aquela área. Certo? Você vai ter que recuperar aquela área. Então, a visão que nós temos hoje é essa visão coletiva. Quem primeiro trouxe essa visão foi a Lei 6938 de 81. A segunda lei, talvez a mais importante de todas, foi a Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública. É a Lei 7.347 de 85. A Lei da Ação Civil Pública, ela, na verdade, traz uma coletivização do direito. E não é só o direito ambiental, não. Direito ambiental, direito do consumidor, direito da infância e juventude, direito dos portadores de deficiência, direito à saúde coletiva, direito e por aí vai. Todos os direitos coletivos que vocês possam imaginar. Ela traz uma regra, por exemplo, que foge a essa regra aí da coisa julgada clássica, artigo 732 do CPC. A coisa julgada faz lei entre as partes. Não dá para fazer lei entre as partes uma questão ambiental. Na verdade, a ação civil pública, ela traz a regra da coisa julgada erga omnes. Tá certo? Coisa julgada erga omnes. Que é uma coisa julgada que vale para todos, não só para o autor da ação. Tá? Então, talvez a mais importante seja ela. E na sequência, nós tivemos a Constituição Federal de 1988. Veja, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição brasileira de todas, desde a Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969. Foi a primeira Constituição que, no título concernente aos direitos individuais, ele acrescenta a expressão e coletivos. Então nós não estamos tratando apenas de direitos individuais. A Constituição de 88 traz também a defesa dos direitos individuais e coletivos. Foi a única Constituição. Segundo ponto, foi a única Constituição que trata do meio ambiente. Nenhuma outra Constituição anterior tratou diretamente do meio ambiente. Tratava do direito do meio ambiente de forma reflexa, ao tratar da saúde, ao tratar da proteção da vida e assim por diante. Mas um capítulo de proteção ao meio ambiente não havia. Em terceiro lugar, a Constituição Federal trouxe no artigo 129 o Ministério Público como um dos titulares dos direitos transindividuais. Cabe ao promotor de justiça, porém também, não só ele, mas a defesa dos direitos transindividuais. Certo? Os direitos difusos e coletivos. Artigo 129. O artigo 129 da Constituição Federal traz o Ministério Público como um dos titulares dos direitos transindividuais. Depois nós tivemos dois instrumentos que complementaram profundamente a Lei da Ação Civil Pública, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8.069 e a Lei 8.078. O Código de Defesa do Consumidor, 8.078, define no artigo 81, parágrafo único, o que são interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
define, artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor cria, além da ação civil pública, uma outra ação que é a chamada ação coletiva. Trata o Código de Defesa do Consumidor da coisa julgada erga omnes, coisa julgada intra partes e coisa julgada secundum eventum litis. São 3 instrumentos que o Código de Defesa do Consumidor trata. Coisa julgada erga omnes, coisa julgada intra partes e coisa julgada secundum eventum litis. A coisa julgada erga omnes, ela se dá para todos. A coisa julgada intra partes, ela se dá numa ação coletiva, e a coisa julgada secundum eventum litis se dá numa relação individual homogênea quando houver procedência da ação. Secundum eventum litis. Certo? Estes são os principais instrumentos que procuram coletivizar a questão dos direitos. E o direito ambiental é um direito coletivo. A sua proteção é feita coletivamente, e nós temos instrumentos como ação civil pública, o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta e assim por diante. Dado, é possível que um de vocês, individualmente, tutele uma questão coletiva ambiental? É ou não? Como? Através da ação popular. Certo? Através da ação popular. A ação popular também tem cunho ambiental. Também tem cunho ambiental. Só que aqui, esta ação popular, ela defende interesses coletivos também. É diferente nos Estados Unidos, onde o indivíduo entra com uma ação, que lá é chamada de class actions, para a defesa do meio ambiente isoladamente, sem se valer de instrumentos coletivos. Tá? Aqui não. Aqui o indivíduo pode fazer a proteção? Pode. Mas tem que ser através de uma ação coletiva também, que é a ação popular. A ação popular também é uma ação coletiva. Agora, é o que eu ia dizer aqui embaixo, é o que eu disse aqui embaixo. A ação popular constitucional também pode ser protegida para a defesa coletiva. Agora, os direitos transindividuais ou meta-individuais, na verdade, eles se subdividem em 3. Eu tenho direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Então, esqueçam do direito individual, hein? Nós estamos tratando agora de direitos de terceira geração, direitos difusos, direitos meta-individuais, direitos transindividuais. E esses direitos transindividuais ou meta-individuais se subdividem em direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Como que nós distinguimos estes 3 direitos? Existem 3 maneiras de nós diferenciarmos esses direitos. Nós podemos diferenciá-los quanto ao sujeito que é titular deste direito. Nós podemos diferenciá-los quanto ao objeto deste direito. E nós podemos diferenciá-los quanto à origem destes direitos. Então, os direitos são difusos, coletivos e individuais homogêneos. 3 critérios individualizadores. Sujeito, objeto e origem. Então, dá para vocês fazerem aí no caderno de vocês um quadro. Passa uma linha e coloca assim em cima. Difusos, passa uma linha. Coletivos, passa outra linha. Individuais homogêneos. Aqui embaixo você coloca sujeito, objeto e origem. E aí nós vamos preencher este quadro. Entenderam? Não? Faz uma linha, em cima escreve difuso, coletivo, individual e homogêneo. Com 3, como se fosse uma planilha. 3.
Difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Aí aqui embaixo, do lado esquerdo, embaixo, para formar a planilha, você coloca sujeito, objeto e origem. E aí formou uma planilha que a gente vai preencher agora. Entendido? Aí a gente vai dar a diferença entre eles. Bom, posso falar o quadrinho aí? Posso? Entenderam o quadrinho? Planilha. Os direitos difusos quanto ao sujeito. Me diga uma coisa, quem é titular do ar? Ar que eu respiro? Todos. É possível nós determinarmos o titular? O sujeito titular? Portanto, o direito difuso, ele tem sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Não dá para eu determinar o titular deste sujeito. Certo? Agora, os direitos coletivos. Os direitos coletivos, o exemplo, é de um consórcio. Consórcio nacional de uma grande empresa automobilística nacional. Tá? Está espalhado no Brasil inteiro. É possível eu identificar o sujeito deste proprietário deste consórcio? É possível? É ou não? É possível. Agora, este sujeito, ele é determinado? Não. Mas ele é determinável. Ele é determinável. Por ele estar espalhado de uma tal forma, ele é de difícil determinação. Mas é possível determiná-lo. Tanto é que quando faz um recall, ele faz pela televisão pelo número de chassi. Eu não sei quem que é o proprietário do carro do chassi tal. Posso até saber. Mas você pega isso daí e multiplica pelo Brasil inteiro. Entendido? Portanto, é possível determinar, mas é de difícil determinação. Então, nós não podemos afirmar que ele é indeterminado, nem que ele é determinado. A característica básica é que ele é determinável. Certo? Bom, agora a terceira categoria de direitos transindividuais, que são os direitos individuais homogêneos. Quem é titular de um interesse individual homogêneo?